Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal História da Psicologia TV. Meu nome é André Morelli e este é mais um vídeo da série História da Psicologia e Educação, hoje com o tema Psicanálise. Vamos lá? A teoria psicanalítica foi criada pelo médico neurologista austríaco Sigmund Freud e parte do entendimento da existência de uma importante relação entre mente e corpo. É das diferentes partes do corpo que vêm as pulsões, uma energia que faz a interface entre o corpo e o aparelho psíquico. A pulsão torna-se dinâmica, manifestando-se então como libido, ou seja, essa energia pulsional ganha no aparelho psíquico uma pressão, um objeto, um objetivo e uma fonte de satisfação. A primeira fonte de satisfação de nossas vidas, quando ainda somos bebês, é a boca. É pela boca que o bebê come, grita, balbucia, entre outros. É também para a boca que o bebê conduz todo tipo de objeto que ele encontra. Este é o chamado estádio oral. Quando nasce, o bebê possui apenas uma estrutura no aparelho psíquico, o id, que é onde são colocados os desejos mais primitivos, exigindo satisfação imediata. O id é governado pelo princípio do prazer, ou seja, uma tendência humana de buscar o prazer e evitar a dor constantemente. É também durante o estágio oral, que geralmente dura cerca de 1 ano, que o bebê começa a desenvolver outra estrutura de seu aparelho psíquico, o ego. O ego funciona como um gerente, fazendo uma mediação entre as exigências que recebe do id e a realidade à sua volta, permitindo assim a satisfação dos desejos. Se o id funciona a partir do princípio do prazer, o ego, por sua vez, funciona a partir do princípio da realidade, ou seja, buscar o prazer e evitar a dor, levando em conta as condições da realidade externa. A partir do seu primeiro ano de vida, o bebê começa a entender melhor certas funções corporais, ou seja, ele aprende a controlar a saída das fezes e da urina. É quando começa o estágio anal. A criança tem prazer em controlar essas funções corporais e desloca a fonte de prazer, que no estágio oral estava na boca, para estas outras partes do corpo. Isso acontece até aproximadamente 3 anos de idade, quando começa o estágio fálico. O estágio fálico é um momento de muitas transformações para a criança, indo até aproximadamente os 6 anos de vida. Ela se dá conta da relevância da diferença anatômica dos sexos e começa a se perguntar os motivos disso. A questão vai além, pois a criança percebe que a diferença entre os sexos não é só anatômica, mas que também existem uma série de exigências e demandas que recaem de formas diferentes para cada um dos sexos. A criança se vê confrontada com essa importante questão e entende que ela própria precisará atender a isso. Além disso, o forte vínculo com a mãe também começa a ser reduzido por influência do pai, que inicia um momento de interdição da relação entre a mãe e a criança. Esse também é um momento em que as pulsões voltam-se, então, para o órgão sexual masculino, de modo que a criança se angustia com o fato de as mulheres não possuírem um pênis, a que Freud chamou de ansiedade de castração. O menino passa a temer que o pai, no movimento de interditar a mãe, venha a castrá-lo. A menina, vendo-se na situação de castrada, despreza a mãe, passando a invejar o pênis, que na verdade é a inveja da proeminência masculina na família e, posteriormente, na sociedade. A esta situação toda, Freud chamou de complexo de Édipo. O modo como a criança resolve essa série de conflitos, conforme os ensinamentos da psicanálise, será essencial para a sua vida adulta, além de resultar
na criação da terceira e última estrutura do aparelho psíquico a se formar, o superego. O superego será o responsável pela introjeção e aplicação das leis, normas e valores morais atuando em cada um de nós. Os professores também têm um papel na formação do superego. Depois de finalizar essa fase, resolvendo de alguma forma o complexo de Édipo, a criança entra no que Freud denominou fase de latência. Para ele, a criança adormece todos esses conflitos de natureza sexual e passa por um processo de sociabilização crescente, aprendendo a se relacionar cada vez mais com crianças e adultos. Mais uma vez, a escola tem um papel fundamental nesse processo, pois o espaço escolar é responsável por grande parte dessa sociabilização. Isso vai até o início da puberdade, quando começa a última fase, o estágio genital. No estágio genital, que perdura até o final da vida, a pessoa passa a deslocar parte de seu prazer para essas figuras de fora da família. Ele será o resultado de uma maturação sexual, de modo que o adolescente ingressa no universo social mais amplo, adulto, com toda uma nova dinâmica de relações. Os conflitos e problemas originados nos estádios anteriores voltam nesse estágio e a pessoa passa a ter que lidar com suas antigas questões de infância de uma nova maneira, já inserida no universo adulto. Quando a criança chega na escola, ela já passou por vários desses conflitos e transformações, dependendo da idade, e está também em algum dos diferentes estágios de desenvolvimento psicossexual. Além disso, é no espaço escolar que entra em cena o que Freud chamou de transferência. Para a psicanálise, a transferência é a repetição dos antigos afetos nos novos encontros, o que vai acontecer em praticamente todas as relações humanas. As crianças na escola transferem os afetos dirigidos aos seus pais para seus professores. Isso significa dizer que, antes de tudo, o professor é uma figura de investimento do afeto dos pais das crianças transferidos para ele. É a partir dessa relação que a aprendizagem se dá, conforme as demandas e relações afetuosas das crianças com seus professores, reflexo da própria formação infantil. Acontece mais uma coisa importante na escola. As crianças precisam aprender a utilizar a energia de suas pulsões não apenas para a satisfação por meio das diferentes zonas erógenas, que são aquelas dos estágios oral, anal e fálico, mas também em atividades de outros tipos, criativas, interessantes e também aceitas socialmente. A este processo de transformação da pulsão em criatividade, Freud chamou de sublimação. O processo educativo é todo cheio de sublimações, onde o professor desempenha um papel crucial. A psicanálise não conseguiu produzir uma longa literatura sobre educação, e o próprio Freud não apenas quase nada escreveu sobre o assunto, como, frequentemente, não teve uma boa relação com seus discípulos. Infelizmente, devido à complexidade e tamanho da teoria psicanalítica, muita coisa ficou de fora desse vídeo. Aproveite então para consultar as sugestões de leitura sobre o tema que estão na descrição aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e se ligar nas novidades aqui do canal História da Psicologia TV. Obrigado!